Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Está muito claro para nós, mesmo na cultura brasileira, a palavra servo significa escravo. A palavra em grego aqui é doulos. Doulos. E todas as definições, em qualquer dicionário, vai definir como um escravo, alguém que pertence a outro. Mesmo acho que em nossa cultura brasileira, a palavra servo dá essa conotação talvez um pouco mais leve. Talvez aquela conotação de alguém que serve, mas não necessariamente que pertence a alguém, não é? Mas aqui a palavra servo é escravo, é isso, esse é o sentido. O serviçal mesmo, que ele serve a outro porque ele pertence a outro. É doulos, escravo. Paulo, escravo de Cristo, de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras. Então, o evangelho que Paulo vai pregar não é de Paulo, já havia sido profetizado, prometido lá no Antigo Testamento. E esse evangelho fala sobre o quê? Acerca de seu filho. Então, o evangelho, ele não é um amontoado de doutrinas. O evangelho é o anúncio de uma pessoa, Jesus Cristo. Acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Até aí. Até aí. Paulo, eu vou falar hoje apenas sobre isso aqui, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. O tema da epístola de Paulo aos Romanos é o Evangelho. Ele já desenvolve isso logo de cara, e a partir do versículo 18 em diante, ele começa a contar o que é o Evangelho, narrar o que é o Evangelho, desenvolver esse assunto. Em Romanos 1,18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ali, ele já insere esse versículo logo após ter falado em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ao judeu primeiro e depois ao grego. Então, logo após falar isso, o Evangelho é o poder de Deus, no verso 18 em diante ele passa a pregar esse Evangelho. O tema, então, de Romanos é o Evangelho. Mas, quem pode levar essa mensagem do Evangelho? Quem pode viver essa mensagem do Evangelho? Só pode levar a mensagem do Evangelho e viver o Evangelho quem é escravo de Cristo Jesus. Doulos significa isso, escravo. Eu sou Paulo, eu sou um escravo dele e fui separado para o Evangelho. Eu e você pode não ter sido separado como Paulo para pregar o Evangelho, mas todos nós aqui fomos separados para seguir o Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho e devemos segui-lo, obedecê-lo. Mas quem vai pregar o Evangelho de maneira fiel? Quem há de seguir o Evangelho de maneira fiel? Somente aquele que tem essa concepção muito clara de que não é dono de si mesmo. Primeiro, qual é a origem da escravidão? O próprio Antigo Testamento nos dá algumas dicas. Uma pessoa podia se tornar escrava de outra por conta da pobreza. Havia leis em Israel para administrar essa questão. E uma das leis dizia o seguinte, falava sobre o pai que vendia a sua filha como escrava por conta da pobreza. Mas, na maioria dos casos, uma pessoa se tornava escrava porque ela foi derrotada em uma batalha. Seu país, sua nação, sua cidade foi vencida. E então, quando isso acontecia, quando um reino se apropriava de outro reino, eles faziam basicamente duas coisas. Eles matavam os homens e os que eles não matavam, eles os tornavam escravos. E havia leis em Israel delimitando como seria isso na nação do povo de Deus. Ou seja, com certeza esse sentido se aplica a todos nós. Porque nós éramos rebeldes. Nós não queríamos nos submeter ao reino de Deus, às coisas de Deus. Mas Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos subjugou,
nos venceu. Nós que éramos malignos, nós que andávamos desgarrados como ovelhas, seguindo os nossos próprios pensamentos, as nossas paixões, achando que nós éramos o nosso próprio Deus. Mas um dia, o dia que você se converteu, a conversão é isso. A conversão é no dia que você se rende diante de seu Senhor. É mais ou menos aquela história de Jacó lutando com Deus e ganhando de Deus no instante em que Jacó perde. Ou, você deve se lembrar de 2 Coríntios 2,14, em que Paulo fala: graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Alguns intérpretes interpretam essa passagem aqui, não da maneira que muitos comumente interpretam. Olha, Deus sempre me faz vencer. O que está certo, mas talvez não em relação a este versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Possivelmente, há uma grande possibilidade de que este texto se refira tenha um pano de fundo histórico aí romano. Os romanos, quando venciam nações, quando subjugavam nações, costumavam trazer o rei, ou algum dos líderes, algum homem que representava aquela nação como líder, e esse comandante romano trazia esse rei ali atrás, vencido, subjugado, escravizado, e fazia uma grande entrada triunfal em Roma, dizendo: vencemos mais uma vez. Então, há uma grande possibilidade de que o que Paulo está falando aqui é isso. Graças a Deus que Jesus Cristo nos conduz em triunfo, onde o vencedor é Ele. E nós fomos subjugados, nós éramos malignos, andávamos seguindo os nossos próprios pensamentos e caminhos, mas um dia Deus nos quebrou. Um dia Deus nos subjugou e nos tornou seus escravos. Essa é a origem da escravidão. Segundo, o que mais define o escravo é que o escravo não é dono de nada, nada mesmo. Ele não é dono nem mesmo de si. Um escravo não possui casa. Um escravo não possui família. Em Israel, por exemplo, em Êxodo capítulo 21, dentre as regras sobre a escravidão, uma dizia que depois de 7 anos o escravo poderia ser liberto. Mas, se ele quisesse sair, ele não poderia levar os seus filhos. Os seus filhos não pertenciam a ele, pertenciam ao seu dono. Por isso que um escravo não possuía sonhos. Você não veria um escravo falando assim. Isso eu estou falando aqui de Israel, em que havia leis bem rigorosas para tratar com os escravos. Imagine um jovem escravo dizendo: eu sonho viajar o mundo. Alguém perguntaria a ele. Imagine um jovem escravo dizendo: eu vou viajar o mundo. Alguém perguntaria a ele: por que você está dizendo isso? Seu patrão falou isso para você, que ele vai viajar o mundo e, consequentemente, você vai com ele? É isso? Não existia isso. A vontade do escravo era a vontade de seu senhor. Um homem que não é dono de nada, nem de si mesmo. Este é o único homem que presta para o evangelho. Qualquer outro tipo de homem é inútil para pregar o evangelho e para viver o evangelho. Inútil. Qualquer homem que se declare cristão, mas que considere possuir alguma coisa, é inútil para o evangelho. São os servos que são separados para o evangelho. Você se lembra de quando Jesus, ele foi inquirido por alguns discípulos, quando os discípulos trouxeram comida para ele? E Jesus disse assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai, que me enviou. A comida serve basicamente para 2 coisas: te manter de pé e te dar prazer. O arroz e o feijão te mantém de pé, mas aquela gordurinha te dá alegria, prazer. Se você se levanta de manhã e aspira qualquer coisa que não, qual é a vontade do Senhor para mim? Você pode se definir como qualquer coisa, menos como cristão. Menos como cristão. E, com base nisso, terceiro, quem tem sonho não presta para o evangelho. Eu estou usando a palavra sonho aqui
como aquela coisa que brota do seu coração carnal, em oposição à vocação. Vocação. Do latim vocare, que significa chamado, chamar. Vocação está associado com Deus. Deus nos comissiona. Deus determina o que nós fazemos. E nós, meros mortais, simplesmente nos humilhamos e dizemos: seja feita a tua vontade e não a minha. Então eu estou colocando aqui a palavra sonho, como isso que brota aí do seu coração, e vocação como aquilo que nasce do coração de Deus sobre você. Muitas vezes o que a gente ouve por aí, em se tratando de sonhos, são coisas carnais. Coisas muito associadas a isso aqui, ó. Eu sonho ser grande. Eu desejo impressionar os homens. Quase sempre, esses sonhos humanos que os homens manifestam têm por trás isso aqui. Esse desejo de impressionar os homens. A vocação é outra coisa. A vocação é o desejo de servir a Deus, ainda que isso custe o desprezo de todo o mundo. De todo o mundo, de todos mesmo. Se quiser me seguir e não me amar mais do que papai, mamãe, filho, filha e até si mesmo, não pode ser meu discípulo. Não pode. Se não estiver disposto a desagradar o mundo inteiro, inclusive a sua família, você não pode ser meu discípulo. A ideia de vocação é essa. Muitas vezes, esses sonhos que nós vemos brotando do coração dos homens concorrem com a vontade de seu Senhor. E lembre-se a palavra Senhor aqui, a gente utiliza ela sempre em relação a Deus, Ele é o nosso Senhor. O escravo tinha um senhor, que era dono dele. É isso que nós estamos dizendo. Quando dizemos, o Senhor é o meu Deus. Ele é o meu dono. Esses sonhos costumam concorrer com a vontade de Deus. Por exemplo, no exército. Imagine um homem que tem um sonho. O sonho dele é atingir uma alta patente lá, no exército. O problema é que o comandante precisa daquele homem ali, agora, no campo de batalha, na linha de frente, com uma enorme possibilidade de que esse homem tombe e morra ali. Então, esse soldado pensa, se eu for ali, essa batalha é insignificante. Essa não é uma grande batalha. Ninguém verá os meus feitos ali. Ela é muito importante para este comandante, para o batalhão, para o país. Mas para mim ela é insignificante. E é assim que essas pessoas são inúteis para o reino de Deus. Porque preocupadas apenas com elas mesmas, com seus sonhos, elas não podem perecer no anonimato. Elas não podem, para satisfazer a vontade de seu comandante, em nome do bem maior, elas não podem morrer onde não há holofotes. É muito comum você ouvir pregadores falando sobre Davi, que saiu lá de trás das ovelhas para ser rei em Israel. E é muito comum que pastores peguem isso e apliquem isso para todos, dizendo aqui que todos serão um sucesso aos olhos do mundo. Todos aqui terão canções sobre vocês. Vocês serão o máximo, estarão no holofote, diante dos holofotes. Nem sempre. A maioria não vai ser assim. Bem poucos. Mas é muito interessante que quase não se faz pregações sobre Jonatas. E Jonatas, sim, ele pode ser, sim, um objetivo para todos nós. Nós não podemos desejar ser um rei glorioso como Davi. Ter uma posição de destaque, isso é pecado. Deus pode dar isso a cada um de nós, mas é pecado desejar, assim como você pode ter dinheiro, mas é pecado desejar ser rico. Não é pecado ser rico, mas é pecado desejar ser rico. Portanto, você pode desejar ser valente, virtuoso como Davi, é nesse sentido que todas aquelas histórias se aplicam. E no sentido, claro, de que nós iremos reinar com Cristo na glória. Mas há uma promessa a todos nós, que todos nós vamos reinar aqui em vida. Lembre-se dos apóstolos que morreram de maneira totalmente vexatória, considerados hereges. E facilmente você vê que essas pregações que tentam falar, tá vendo, Davi saiu de trás das ovelhas para virar rei, você também se prepara para o sucesso, meu amigo. São falsas. São falsas. Mas você quase não ouve pregações sobre Jonatas. Quem foi Jonatas? Ora, Jonatas era o legítimo sucessor ao trono em Israel. Ele era filho de Saul.
Mas em inúmeras vezes ele percebe, ele vê que Davi era o ungido de Deus, que Deus queria que Davi fosse rei. E o quê? O que Jonatas faz? Ele protege Davi. Ele dá amparo para Davi. E há um momento em que ele dá a sua capa, a sua espada, em que muitos veem aqui uma atitude de total reverência, dizendo: Davi, és tu que há de ser o rei. Você vai ser o rei. Gente, todo mundo aqui quer tocar o piano. Todo mundo aqui. Todo mundo quer ter um holofote e o piano ali em destaque. Mas a maioria não vai tocar o piano. A maioria vai carregar o piano. Porque o Senhor manda que a gente faça isso. Mas não, os homens não querem fazer isso. Eles não querem servir a Deus. Eles não são servos do Senhor. Não são. É por isso que tem muita dificuldade de se adequar. O que se exige aqui na igreja? Eu tenho o meu estilo. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Se for do meu jeito, eu estou disposto a mudar algumas coisas e me adequar aqui. Ele não está se adequando a nada, nós é que estamos se adequando a ele. É por isso que há tantas pessoas que não estão muito dispostas a servir na igreja. Elas não servem a Deus, elas servem a elas mesmas. A elas mesmas. Ora, uma vez, eu fui falar com uma irmã. Falei: irmã, acho que eu vou ter que retirar você dessa posição. Eu acho que você não faz isso muito bem. Já havia tentado várias coisas e saí de casa pensando: essa irmã vai sair da igreja hoje. E aí, quando cheguei lá, ela falou: é mesmo, pastor, você acha que eu não estou fazendo muito bem? Sem problema. Onde o pastor precisa que eu ajude? Voltei para casa e falei para minha esposa: todos os outros eu posso arrancar. Essa irmã não arranco mais nunca. Vai ficar o resto da vida comigo ali. Mas é muito raro eu ouvir isso. Muito raro. Muito raro. Lembra daquela história que eu costumo contar sobre dois pastores? Dois pastores iam pregar numa grande conferência. Um iria pregar num horário com mais visibilidade. Outro, um horário com não tanta visibilidade. Esse pastor queria pregar nesse grande horário onde mais pessoas iriam ouvi-lo. Ele notou que aquele outro pastor tinha um tema a ser pregado muito mais importante que o dele. E esse pastor então falou assim: olha, pregue no meu horário. Prega no meu. O seu talvez, 1.000, 2.000 pessoas. No meu haverá 20.000. Pregue no meu. O seu assunto é mais importante que o meu. Você acha mesmo que você é uma grande pessoa por sonhar, por exemplo, em pregar para 20.000? Qualquer idiota quer pregar para 20.000. Eu sou um idiota que quero. Por aparecer e ser grande, qualquer tolo imbecil deseja isso. Mas quantos fazem isso aqui? Quantos são servos o bastante para servir a Deus onde Deus os plantar? Já reparou isso? Você vai nessas igrejas, nessas profetadas aí? Como é que é a profetada? Se você toca na igreja, o que ele já vem lá, o profeta? Eis que eu vejo um... Agora acho que um pendrive o quê? Antes era um CD, né? Um disco, você cantando. O cara começou a pregar, nem sabe nada. Eis que te digo, vejo você pelas nações. Não há profecias assim, ó. Eu vejo que você vai exercer um ministério lá cuidando daquele seu parente que tem Alzheimer o resto de seus dias. E ninguém vai dar um tapinha nas suas costas. Já reparou que não tem isso? Não são pessoas que querem servir a Deus. Elas servem a si mesmas. Sonhos, sonhos e sonhos e sonhos costumam, na maioria das vezes, representar aspirações juvenis, desejos de impressionar os homens. Vocação é o anseio profundo de servir a Deus, ainda que nenhum homem o veja. Ninguém o veja. O desejo de impressionar os homens o impede de servir a Deus. Por que você, garoto, não consegue servir a Deus lá em seu colégio? Por que você possui dificuldades
em levar o evangelho, em ser alguém que carrega a bandeira do evangelho no seu colégio? Ah, porque você fica chateadinho que os seus amiguinhos o desprezam por você ser crente, não? Não é isso? Você, mulher, por que inúmeras vezes você não quer seguir o seu chamado e criar os seus filhos de maneira correta ao invés de abandoná-los largados por aí? Porque você não quer receber a pecha. O que você é? Nada. Mãe. Porque mãe e nada neste mundo é a mesma coisa. Os homens de Deus sempre precisaram renunciar muitas coisas para servir a Deus. Jeremias, envia outro, Senhor. Eu sou menino, não sei falar. Gideão, envia outro. Moisés, Jesus. Passa de mim esse cálice, contudo, faz a tua vontade. Se todos esses homens de Deus, o próprio Deus, se todos esses homens de Deus tiveram vontades, Jeremias, Gideão, todos eles tiveram vontades conflitantes em relação à vontade de Deus, você acha mesmo que você, tudo isso que você sonha sempre é a vontade de Deus? Que você chama às vezes de sonho aí, que você fala que é sonho de Deus, você acha que sempre aquilo ali, tudo isso é exatamente o que Deus quer? Você que tem um coração corrupto e enganoso. Quarto, quem se acha dono de alguma coisa não presta para o evangelho. Quem se acha dono de alguma coisa não presta para o evangelho. Jó, diante de todo o seu sofrimento, como ele se consola? Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Eu não era dono de coisa alguma. Paulo, no Novo Testamento, fala que nós somos mordomos. Eu não tenho nada, eu não tenho filho. É uma maneira de falar aqui, é uma maneira corriqueira, mas espiritualmente falando, eu não tenho nada. Nada é meu. Eu não tenho filho. Eu não tenho nada, eu não tenho nem mesmo a minha vida é dele. Tudo que tenho é dele. Alguém aqui já viu Leonardo Gonçalves cantando? Alguém já viu? Conhece? Disparada para mim, na minha opinião, uma das vozes mais espetaculares que eu já ouvi na minha vida. Não sei se você sabe, ele não consegue cantar mais. Quer dizer, ele fez até uma live tentando cantar, mas ele teve um problema, uma doença que não tem cura. Assista um vídeo dele antes da enfermidade e depois você vai entender que ele não consegue cantar mais. Eu estava vendo aquilo ali, comparando-a, e me lembrei, por que estou surpreso? Por que estou surpreso? Por que estou chocado? Se nós não temos nada que venha de nós mesmos. Nós não somos nada. Tudo que temos é dele. São essas mesmas pessoas que não podem aceitar quando perdem alguma coisa, um parente, por exemplo, e ficam angustiadas por anos, sem jamais conseguir prosseguir na vida, porque acham que possuem alguma coisa. Não possuem. Não possuem nada. Não possuem. Quem se acha dono de alguma coisa não presta para o evangelho. Não presta para pregar o evangelho, não presta para servir ao evangelho. Quinto e último princípio. Seja escravo de Cristo e seja livre. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É Deus quem dirige. Fazemos planos, temos vontades, mas se percebermos que este plano não é a vontade do Senhor, imediatamente nos humilhamos e dizemos: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. É assim que nós devemos viver. E essa é a única maneira de você viver livremente. Sabendo que você não tem nada, que Deus pode, se Ele quiser, Ele tira no mesmo instante. Eu já contei, né? Lembra? Eu rompi o ligamento, estou com ele rompido aqui ainda. E eu já conversei com muitas pessoas que, ao se verem impossibilitadas de praticar um hobby, para mim era mais que um hobby, durante muito tempo foi a minha vida mesmo, a própria essência da minha vida. E quando eu rompi o ligamento, eu falei: já era, estou velho já mesmo. E outra, nem tenho tempo também.
E aí eu lembro, né, eu rompi, voltei para casa e falei, vou fazer outra coisa, vou andar de bicicleta agora, não posso fazer isso aí. A vida inteira eu fiz isso. A vida inteira. Eu sempre amei futebol assim de uma maneira muito intensa. Não podia. E quando eu rompi o ligamento, falei, tá bom, não jogo mais, faço outra coisa. Ele me deixou jogar por tantos anos, agora eu não jogo mais, não brinco mais, faço outra coisa. Sem problema. Seja escravo de Cristo e seja livre. Saiba que você não tem nada em si mesmo e quando Deus fala, não, eu não quero isso mais. Eu sou o seu Senhor, agora nós vamos para tal lugar. Eu tenho aprendido a não ter gostos. Eu não tenho muito isso de gosto, sabe? Tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a gostar do que Deus me dá e do que Deus me manda fazer. Eu sempre acho deselegante falar de si mesmo, mas vou concluir tentando falar um pouquinho da minha experiência, que eu acho que vai ilustrar bem isso aqui. A vontade dele, tem que ser o meu prazer, fazer a vontade dele. Quando eu comecei a tocar, eu toco contrabaixo, mais ou menos. Eu sou um pato. Você sabe, o pato ele faz tudo mais ou menos, né? Nada mais ou menos, corre mais ou menos, anda, não faz nada direito. Sou eu. Toco mais ou menos contrabaixo, toco mais ou menos violão e toco mais ou menos teclado. Mas nada foi porque eu quis. Eu estava na igreja e aí o líder do louvor falou, puxa, Rodrigo, a gente precisava de alguém para tocar contrabaixo, não tem ninguém, você podia aprender? Eu falei, tá bom. Nunca tive predisposição para nada e não tenho mesmo. E eu não tenho. Vejo quando já ensinei alguns meninos. Poxa vida, você já pegou a música? Eu falei, já. Eu falei, caramba, eu estou uma semana treinando essa música. E aí, o líder falou, a gente precisa aqui na igreja. E aí eu comecei a treinar 3, 4, às vezes 5 horas. Aí cheguei aqui, puxa, tá sem alguém para tocar violão. Deixa aí, eu vou tentar aprender. E aí, eu ficava muito chateado, muitas vezes muito chateado, porque falei, puxa vida, eu sou pastor e é legal tocar, tudo bem, mas eu podia estar fazendo outras coisas. E fiquei tão chateado durante anos e vinha tocar chateado. E chateado, não por tocar em si, mas porque eu queria fazer outras coisas, não gastar o meu tempo com aquilo. E aí eu falei, quer saber? Se não tem ninguém por enquanto, é o que Deus quer que eu faça, eu vou fazer. E vou tentar até fazer um pouco melhor. Aí o dia que foi assim também que comecei a tocar teclado. E aí não tinha ninguém, eu falei, tá bom, vou tocar também. Lá eu de novo, madrugada inteira às vezes, tentando aprender. E seja escravo e seja livre. Não reclamo mais. E aprendi a gostar e a ter prazer e deleite no que eu posso fazer. Às vezes estou lá em casa, tirando alguma música, e falo, puxa, que coisa espetacular é a música. Pena. Aí eu fico com dó agora, com uma dorzinha no coração de pensar, puxa, eu gostaria de treinar, realmente aprender de verdade. Mas eu escolhi não fazer isso porque eu preciso fazer outras coisas. Mas é bonito demais, maravilhoso. Eu não queria ter 3 filhos. E agora, quem sabe, 4, 5. Minha esposa não toma remédio mais. Não sei. Eu não queria. Nunca pensei em ter vários. Como um bom feminista, sendo pastor. Viu? Por isso que eu vou falar para vocês aqui sobre essas pragas, como essas pragas entram na igreja e dominam até pastores. É por isso que eu demorei 5 anos para ter o primeiro filho e o segundo veio quase 8 anos depois, mais ou menos. E só veio o segundo e o terceiro justamente porque eu li Salmo 127. Com os meus olhos livres do feminismo. E falei, poxa, eu acredito que é a vontade de Deus que eu tenha mais filhos. Foi só por isso. Não teve nenhum outro motivo. Nenhum outro. Eu gosto de brincar com criança. Detesto brincar com criança. Não gosto. Não gosto. Nada, zero. Zero. Tive porque eu falei, é o que Deus quer, é o que eu vou fazer. E é espetacular. Como disse Chesterton, não há nada mais extraordinário do que um homem comum com a sua esposa comum e seus filhos comuns. E hoje, então, eu olho isso e falo, gente, que privilégio. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado. Não há nada mais espetacular
do que isso. Por fim, também não queria ficar aqui e ser pastor de vocês. Não queria morar aqui. Queria morar em São Paulo. E lutei várias vezes para isso, e uma vez estava quase para eu ir para São Paulo. Aí, o pastor ligou, falou, ó, não vai dar. Lembro até hoje. Ainda havia telefone fixo. Ainda tem? Tinha um telefone fixo lá em casa. Bati o telefone e falei, tá bom, me rendo. Faz o que o senhor quiser, me manda para onde o senhor quiser. Tá bom, sem problema. Eu lembro que nessa época eu fiquei, acho que uns 5 anos, extremamente angustiado, porque eu achava que eu tinha que ir para uma outra igreja, para uma cidade maior, para ter um ministério maior. E eu ficava extremamente angustiado e tal. E aí eu desliguei o telefone e falei, tá bom, agora eu vou fazer o que o senhor quer, eu vou ficar aqui, vou fazer bem feito. Bora. E aí eu fico pensando hoje, eu falei, rapaz, me parece que essa região é a mais espetacular do mundo. É um negócio espetacular. Aqui é o meu lugar, não é? Eu ando de bicicleta por aí, eu falo, gente, como que eu quis sair daqui, gente? Isso aqui é um espetáculo. Isso aqui é espetacular, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Seja escravo, seja livre. Essa é a única maneira de você ser livre. Estando completamente preso à vontade de Deus, submetendo-se a Ele, porque é ali, neste lugar, em que você renuncia às suas vontades, seus sonhos, é que você encontra alegria e paz genuína, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A vontade de nosso Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas não se engane. Se todos esses homens que eu acabei de citar, homens de Deus, tiveram conflitos, você acha mesmo que você não terá? Talvez você está tendo nesse exato instante conflitos sobre a vontade de Deus, lutando contra Ele. Entregue-se, renda-se. Essa é a única maneira de vencer, como Jacó venceu. A única maneira de você sair triunfante é perdendo para Ele, é dizendo, faz a tua vontade, não a minha. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor precisar. O que o Senhor quer de mim? Aqui na igreja. Onde o Senhor quer? Como eu posso abençoar, ajudar a igreja? Posso ajudar, inclusive, amparando alguém? E às vezes não será o meu nome a ser levado. No final das contas, ninguém deve pensar que é o seu nome que estará sendo divulgado. É o de Cristo. Mas é inevitável que tem lá, pastor fulano de tal. Isso é inevitável. Você se preocupa com isso? Ou você está disposto? Não, eu quero ajudar no que eu posso, para que o evangelho seja espalhado. Paulo, escravo de Cristo Jesus, separado para o evangelho. Os únicos que prestam para o evangelho são aqueles que se veem como escravos de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você se vê assim? Vamos ficar de pé?